Alafiá, estudos da história. Bom, pessoal, já há uns 3 meses que eu não gravava um vídeo, então, resolvi retomar as gravações. Eu, estava muito ocupado aí com as questões profissionais e religiosas, então agora eu retomei as gravações e quero começar com alguns comentários aí sobre, perguntas que me deixaram ali nos outros vídeos. Bom, a primeira delas, acho que é a que mais me chamou a atenção ali nos comentários. Pai Denis, comente a respeito do Gululu ser ou Valdemar, agora não me recordo bem, mas é um dos dois, se ocupar com 2 orixás, ser cabeça doble, ou doble cabeça, 2 cabeças. Bom, o que eu vou falar para vocês a questão do que eu já encontrei, tanto na oralidade, de depoimentos e escritos a respeito dessa questão de 2 cabeças, tá? O próprio professor Krebs, lá nas pesquisas dele, ele estava abordando esse assunto, Ele tinha uma pesquisa em andamento a respeito de alguns pais de santos de se ocuparem com mais de um orixá. E realmente ele encontrou algumas situações em que a Yalorixá ou Babalaô, Babalorixá se ocupavam com mais de 2 orixás, que daria, pela questão do orixá da cabeça e do corpo, tá? Então ele encontrou isso daí, ele fez comparações também lá com o Nordeste e ele questiona isso aí também dos Babalorixás, se existia isso lá, e alguns disseram que raro, mas existia também, que as pessoas se ocupavam com mais de um santo, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, com o orixá da cabeça e do corpo, em determinado ritual, no orixá do corpo também, se manifestava naquela iá, naquele babá, enfim. Mas, pessoal, eu já vou deixar bem claro que era bem raro, tá? Então, não é que seja padrão, Ponto. Essa é uma das outras perguntas. Outros questionamentos que dão a questão, o sincretismo religioso. Pessoal, sincretismo religioso, tá? Vou até abrir uma imagem agora aqui. O sincretismo religioso, ele sempre existiu no batuque, desde a sua estruturação. Mas quando era lá na África não tinha. Não, quando era lá na África era uma coisa. Eu digo estruturação do batuque aqui. Mas é porque eles eram perseguidos, eles eram obrigados a cultuar os santos católicos. Em determinadas situações, acredito que sim, outras não. Ainda é cedo para falar a questão da ligação dessas iás, e desses babás com as irmandades religiosas. Então carece de mais pesquisas, mas fica aí o questionamento, a ligação então de certas iás, de certos babás com as irmandades, tá? Então tanto o forro, o forro, quanto já o final, depois lá vamos chamar assim de liberto, depois do final da escravidão, ele busca o catolicismo como um amparo, não só para ser aceito na sociedade, mas porque ele acreditava naquilo ali também,
Vamos deixar claro, tá? Não é só para ser bem aceito na sociedade branca ou na sociedade da cidade. Não, ele acreditava naquilo também. Ele acreditava no sincretismo. Tá? Então os babás que estruturaram o batuque, eles acreditavam num sincretismo não total, mas em alguns elementos, por isso foi inserido dentro do batuque. Essa imagem é a Igreja do Bonfim aqui em Porto Alegre, e ali na frente tinha o famoso Batuque da Redenção, tá? Os negros se encontravam no domingo, era bem na frente onde é ali essa igreja aí, na Oswaldo Aranha, está localizado na Oswaldo Aranha, deixei a imagem ali de fundo. Quem quiser ir lá dar um passeio e olhar, era bem ali na frente a Redenção, onde é um toque, os angus e os batuques do Navares ali na Redenção, era bem ali. Bom, então essa questão do sincretismo, ela vai muito mais além, ela é muito mais complexa, tá? Não é só uma questão, porque o São Jorge não é Ogum não é São Jorge, não, isso daí nem devia ser debatido, entendeu? É uma questão muito mais étnica, tá? Antropológica, de qualquer outra coisa. Étnica, como eu falo, é um choque de etnias? Pode ser, pode não ser, entendeu? Tem que ser a origem, aonde aquele babalorixá, aonde aquela irmandade onde ele teve contato, aonde ele foi criado, entenderam? Isso aí que tem que ser buscado lá na sua origem. Então, não adianta querer ir lá agora julgar, não, mas isso aqui os caras foram obrigados a botar, vamos tirar fora, o meu São Jorge não é Ogum não é São Jorge, ou não sei o que, não, nem vale a pena perder tempo nesse debate, tá? O que a gente tem que ter em mente é que os negros daquele momento, eles eram produto daquela sociedade, tá? Mesmo pós a escravidão ali, eles eram produto daquela sociedade, eles não tinham o contato mais com a sociedade africana, eles tinham os resquícios, tá? Mantiveram as origens africanas, sim, mantiveram, mas foi transformado, o culto, a liturgia do batuque, vamos dizer assim, foi transformado aqui no Rio Grande do Sul, porque eles também acreditavam no catolicismo. Umas bacias menos, outras mais. Tem bacias que, né, muito pouco tem o sincretismo, né? Cada vez mais foi perdendo a força aquele sincretismo que tinha lá no começo do século. Que os babás lá na década de 20 tapavam a porta do quarto santo com um pano roxo, igual ao altar de igreja. Hoje quase ninguém mais faz. Então, foram alguns elementos que os babás, ao longo do tempo, acharam por bem que deveriam conservar. Mas, repito, isso era a fé individual daquele meio. Eles são produto daquele meio, entendeu? As irmandades religiosas, está tudo se estruturando no começo do século XX. Então, eles eram produtos daquele meio. Outro ponto que deixaram ali também, eu gostaria de comentar, a questão de filmagens e gravações de ritos fúnebres, né, do Batuque Rio Grande do Sul. Pessoal, o nosso legado ele sempre foi assim de preservação, tá? Desde lá de quando surgem as primeiras filmagens, fotografias, gravações, ele sempre foi de preservação. Então, a questão do Ogum, muito mais ainda, né? Sempre teve um cuidado extremo, tá? A respeito disso. Pessoal, uma coisa, isso aí eu falo, estou falando aqui, sempre falo para quem conversa pessoalmente comigo em tópicos, discussões, em grupos de WhatsApp, enfim, querem aprender a tocar missa, querem aprender saber o Ogum, né? Se o pai ou Iá não tem mais, como é que eu vou dizer assim, não está mais presente, já é falecido, ou não tem o conhecimento, procure com um padrinho, um amigo, procure aprender, né? Assim também a questão do tambor, pega, né? Tem tanta gente que ensina aí,
Senta do lado daquela pessoa, pede uma instrução. Eu não sou contra a pessoa ter uma apostila, mas desde que essa apostila seja dada para uma pessoa, isso aqui é para te estudar, né? Faz assim, vamos estudar junto, vamos aqui. Agora esse negócio de massificar, de banalizar o conhecimento, porque acaba não aplicando de uma maneira correta, porque não tem vamos dizer assim, o pulo do gato, né? Então acaba fazendo umas coisas que não que são sem sentido, né? E algumas pessoas que têm também a necessidade de ficar expondo, de aparecer, né, de uma maneira, eu acho pejorativa isso, porque eu não acredito que alguém seja daquela Lagoa sinta orgulho em aparecer em certas filmagens, certo? De alguma Goa, não estou falando específica, mas no geral, qualquer uma delas, né? E eu não acredito, né, que as pessoas gostem dessa exposição do nosso sagrado, né? Então, pessoal, o áudio que está de fundo é de 1946, estou deixando, né? Para vocês. As pesquisas estão evoluindo, vou tentar fazer pelo menos um ou dois vídeos por semana, atualizando vocês e questão de debate. Eu vou pedir, deixem nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, questões pra gente gravar. De repente eu faço vídeos mais curtos, né? Mas então, só para salientar aí, eu gostaria de respondi já a questão da duas cabeças, né? Duas cabeças, dois orixás de cabeça, dobra e cabeça, né? Existia assim. Então, né, vamos ter em mente. Ou outra situação também, pessoal, porque no Batuque do Rio Grande do Sul tinha isso, tinha aquilo. Cara, o Batuque do Rio Grande do Sul era arcaico, era bem arcaico. Ele era quando ele foi estruturado aqui, ele era uma religião do interior da África vamos dizer, com o interior do Rio Grande do Sul. Tá, mas já falando em missa aqui, o famoso arroz com galinha. Falando em missa aqui, o famoso arroz com galinha. O arroz com galinha é a base da missa. É a base da missa, por quê? Porque é uma comida que já era tradicionalmente de ritual fúnebre no Rio Grande do Sul. A famosa galinhada era servida nos velórios no interior. No século XIX, chegava no velório, a comida do velório era galinhada, então por isso ficou a galinhada. E por aí vai. Alafiar estudos da história. Se tu não é inscrito, te inscreve, comenta, curte aí que a gente vai trazer mais elementos aí.